Organização das Cooperativas Brasileiras mostra relatório de atividades. No quadro temática de hoje, o presidente da FAESC fala sobre a evolução do agro catarinense. Sistema produtivo de leite é ajustado à melhor época das pastagens. Depois de 2 anos de intervalo, o Dia de Campo da Cooperville traz muitas novidades aos associados. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. A Organização das Cooperativas Brasileiras realizou sua Assembleia Geral Ordinária e apresentou o relatório de atividades do ano de 2021. Veja agora um vídeo que mostra as principais realizações em benefício do sistema. Você tem orgulho de ser Coop? Nós temos. Cooperando, transformamos 2 anos de crise em aprendizados que vieram para ficar. Investimos mais do que nunca em conexões, com novas pessoas, com novas ideias. Conectamos o Coop com novos mercados. Conectamos o Coop com o Coop. Porque sabemos que juntos somos muito mais fortes. Em 2021, nós continuamos falando para todos os brasileiros porque vale muito a pena ser Coop. Mas o Coop não brilhou apenas na televisão, no rádio e nas redes sociais. Ele ganhou mais visibilidade em Brasília, no coração do poder. Com isso, nossa voz ficou cada vez mais forte no Congresso Nacional, no Poder Executivo ou nos grandes tribunais do país. As vitórias foram muitas. Garantimos recursos e competitividade às Coops agropecuárias, com a suplementação orçamentária do crédito rural e a prorrogação da desoneração da folha e do convênio 100. Atuamos intensamente pelo adequado tratamento tributário do ato cooperativo na reforma tributária e conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei que moderniza a lei do cooperativismo de crédito. Fizemos tudo isso e muito mais pelo cooperativismo brasileiro, no campo e na cidade. Conectando o Brasil por todos os lados. E sabe por quê? Porque nós sabemos que o Coop vai ajudar o Brasil a voltar a crescer, gerando milhares de empregos, produzindo com sustentabilidade, inovando com propósito. Por isso, não importa por onde os ventos soprem em 2022, o Coop estará presente, ajudando a construir um Brasil e um mundo melhor para todos. Sistema OCB, somos a voz do cooperativismo no Brasil. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é o dia do comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. José Zeferino Pedroso comenta sobre a evolução do agro catarinense. Eu conheço a história do agro mais precisamente desde 1983, quando eu entrei para o sistema cooperativo. A época anterior a essa data, eu era um modesto contador e o meu primeiro emprego foi como contador do moinho de trigo, no município de Val Velho, cujo líder era Avelino Braganholo. Em 1983, eu aí entrei para o sistema cooperativo. E aí comecei a ter relação mais com os empresários, os agroindustriais, aquilo que eu chamo de, e todo mundo reconhece como pioneiros. Eu, por uma deferência, mais uma vez, de um grande líder do sistema cooperativo, ele me convidou para ser vice-presidente da Aurora
em 1985, após 2 anos eu ter entrado no sistema cooperativo. E permaneci como vice-presidente dele até ele adoecer e infelizmente veio a falecer. Com o falecimento do Auri, eu assumi a presidência e depois vim a ser eleito para mais um mandato como presidente da Aurora. Meu vice foi o saudoso Mário Langnasti, que após eu encerrar meu mandato, ele continuou para mais 2, 3 mandatos e temos que reconhecer que a Aurora deu essa explosão que hoje o nosso amigo Neivor, que é o atual presidente, dá continuidade. Então, a partir dessa época, eu comecei a ter relação com os empresários da área, particularmente de suínos e aves, que foram os grandes mentores dessa situação privilegiada que o nosso estado tem, como o maior exportador de suínos, e por muitos e muitos anos fomos o maior exportador de aves, e que perdemos a hegemonia para o Paraná, porque era natural. Nós estávamos comentando a limitação geográfica do nosso estado. Uma limitação que compromete a produção do milho, principal insumo da cadeia produtiva. Essa situação do milho não é de hoje, ela sempre existiu aqui no estado, como nós estávamos conversando. Nós sempre fomos dependentes, nós nunca tivemos autossuficiência na produção de milho, porque esses pioneiros que eu sempre faço questão de realçar, que foram os fundadores da Sadia, da Perdigão, Matílio Fontana, a Saulo Brandalize, da Chapecó, Plínio Denez, da Aurora Auri Bodanese, esses pioneiros sempre se preocuparam com isso. Mas eu tenho que fazer aqui um parênteses para registrar algo de que marcou muito, pelo menos para mim em particular, era o espírito de corpo que tinha esses empresários. Eles eram unidos, eles tinham o Sindicarne, que permanece até hoje, e eles periodicamente se reuniam, principalmente na época de crise, eles se reuniam e conjuntamente eles buscavam soluções. Eu dou muito valor àquela parceria que os grandes empresários tinham com o próprio produtor. Na época não tinha integração, isso aí nós devemos à iniciativa da Sadia, que pegou o exemplo nos Estados Unidos, trouxe para nós, e Santa Catarina abraçou esse modelo. O produtor entra com aquilo que eles têm de melhor, que é a sua mão de obra. E também estava aí o banco que financiava a sua infraestrutura e as empresas dando o aval, porque ele ia trabalhar para as empresas. Então as empresas já naquela época, e perdura, acredito até hoje, eles asseguram o pagamento se ele não pagar, porque ele vai trabalhar, produzir para aquela empresa. Então as cooperativas hoje, aqui pelo menos em Santa Catarina, trabalham muito com esse sistema e que tem dado ótimo resultado. Não faltou mais porco para a Aurora, né? Ela faz a sua programação, certamente, como era no passado, e em cima daquela sua capacidade de abate, é feito o fomento a nível de campo. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Sistema produtivo de leite é ajustado à melhor época das pastagens. Depois de 2 anos de intervalo, Dia de Campo da Cooperville traz muitas novidades aos associados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Começar. Não existe outro caminho para o sucesso. Em 50 anos de história, a OCB já viu muita gente se juntando para dar o primeiro passo e abrir uma cooperativa. O nosso papel é caminhar ao lado dessas pessoas para que a jornada leve todo mundo cada vez mais longe. Ao se registrar na OCB, a cooperativa não só atende à legislação, como passa a contar com toda a estrutura de representação política e com nossos serviços e produtos para atuar no mercado e promover a inovação nos seus negócios. Esse cadastro vai se somar ao de milhares de cooperativas já registradas e deixar o nosso modelo de negócios ainda mais forte. Acesse a plataforma seja.coop e registre-se. É tudo fácil, online e transparente. E esse vai ser só o início da nossa história. E aí, vamos começar? Seja.coop. O sucesso da sua cooperativa começa aqui. Registre-se agora. Quem unir aquilo que é oposto vai prosperar, individual e coletivo, econômico e social, produtivo e sustentável. A sacada é essa, unir e incluir. Somos diferentes e por estarmos juntos somos mais fortes. Modelo de produção de leite, inspirado em países como Austrália e Nova Zelândia, é adotado por produtores do Planalto Norte de Santa Catarina. Veja agora os benefícios de ajustar a produção leiteira à melhor época das pastagens. Vamos acompanhar então a segunda parte desta reportagem do programa de TV SC Agricultura.
O leite estacional é um modelo que busca ajustar a produção de leite ao ciclo de crescimento do pasto. Assim, o produtor programa para que as vacas criem num só período do ano, normalmente nos meses de maio ou junho, quando há pasto de qualidade, como azevém, aveia e trevo. As vacas ficam prenhas na mesma época e a lactação de todas acontece ao mesmo tempo. Assim, a criação dos bezerros também é concentrada, reduzindo a mão de obra ao longo do ano. Como a vaca fica seca 60 dias, né, o período que a gente chama de seco, que ela não está lactante, então minimiza muito o manejo, né, facilita muito o manejo de ordenha e do período seco. E você concentra o lote de animais, os animais num único lote, né? Então eu posso também terceirizar a ordenha, tá? Porque eu tenho facilidade, né? Eu concentro a mão de obra, eu concentro a criação de bezerras num período. Eu diminuo o número de lotes, diminuo a mão de obra. Então eu consigo otimizar o uso da mão de obra. Então mesmo durante o período de lactação, que eu queira, por um evento, né, sair da propriedade, tirar umas férias, fazer uma viagem, eu consigo ainda, a pessoa que vai fazer isso aqui, poderá, né, pagar uma pessoa para fazer isso e ela vai conseguir manejar esse rebanho leiteiro sem maiores distúrbios do que a família já faz. Também isso facilita muito. Uma outra questão é a produção de alimento e uso dos recursos, né? A produção estacional é muito mais racional na questão de uso de recursos. Agora, se eu for produzir com base em pastagens, eu não tenho todo o ano o período favorável para produzir pasto. Então eu vou programar a questão dos partos com o meu planejamento forrageiro, a minha produção de pasto, né? Então eu vou usar o potencial de produção das espécies, os fertilizantes e ultimamente, nos últimos anos, a água, que é um fator que estrangula o sistema, com muito mais racionalidade. O que nós colocamos antes de pensar em instalar irrigação é que tem que haver um bom planejamento de propriedade, correção de solo, né, um bom manejo de implantação das pastagens, manejo da pastagem, para quê? Não vai resolver implantar a irrigação para corrigir um problema de manejo, de falta de fertilidade do solo. Então a irrigação ela vai entrar quando o sistema de produção já está obtendo o seu máximo sem ela. Se eu quero incrementar e correr o menos risco, então ela se torna uma opção. Mas isso a partir do momento que esses princípios básicos de um sistema de produção de leite com base em pastagem já estejam atendidos. É assim, com planejamento, assistência técnica, dedicação e foco em resultados, que a propriedade tornou-se referência em produção de leite com sustentabilidade. A mudança para o sistema produtivo estacional agregou ainda mais resultados à atividade. E hoje a família Vezaro pode desfrutar de merecidos descansos ao longo do ano. A gente até nunca sonhou, né? Nunca sonhou com essa produção assim, nem tinha ideia onde podia chegar, né? Mas a gente sabe que tem muito trabalho ainda, né, para fazer, muita coisa para melhorar, mas a gente está muito contente com o resultado, né, do trabalho. E agora vamos circular mais um pouco pelo campo demonstrativo da Cooperville. A nossa ideia é andar pelas principais parcelas da feira para que você consiga entender a real necessidade do produtor daquela região. É que no meio oeste o foco é muito diversificado e esse evento tem um simbolismo muito especial porque ele vem carregado de informações. Veja então a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Que a cidade de Videira é a casa da Cooperville, todos sabem. Agora, alguém sabia que foi a partir dela que o desenvolvimento rural aconteceu? Bom, se não sabia, está sabendo agora. Graças ao esforço de tantos desbravadores e a sorte em ter parceiros importantes nessa trajetória de décadas, a Cooperville conseguiu revolucionar cada pedaço desse imenso chão. Com quase 60 mil habitantes, Videira tem na agricultura a força do seu PIB, a economia do município.
Claro que as indústrias e o setor de metal mecânica são importantes, mas é no agro e na força dessa gente do campo que Videira se sustenta até hoje. A gente vê como a principal importância é chegar a esse conhecimento, essas tecnologias, essa atividade, o que tem dado de retorno nas safras anteriores, com as tendências do que se fazer na safra futura. E hoje você vê o produtor pensando mais, agindo mais? A gente vai dando os ensinamentos, os resultados que ele vem tendo. A gente tem passado por anos difíceis, pragas novas, situações de clima, então o produtor ele fica mais atento, ele vê que é nos detalhes, no capricho, naquilo que ele fizer um pouquinho diferente em todo aquele investimento que ele já tem, é que possa trazer melhor resultado a ele. Para a área de grãos, tanto a Singenta quanto a AgroSéries trouxeram para o CDC as mais diversas variedades de sementes para a cultura do milho. Como o forte da região é a pecuária, ter um produto de alto valor produtivo ajuda na renda do associado. Você começa um híbrido agora e você lança aqui de 8 anos. Certo. Então nós temos que imaginar hoje o que o ambiente, o que o mercado espera aqui há 8 anos. Obviamente que eu aqui na base nem tanto, mas os pesquisadores melhoristas lá, certamente eles têm um modelo que o mercado espera aqui de 8 anos. Então em cima disso é desenhado, é feito toda a seleção, para que quando for lançado, ele consiga ter sucesso e que o produtor realmente consiga extrair o máximo de produtividade e rentabilidade. O grande desafio nosso da agricultura é levar a tecnologia para o produtor e fazer o produtor entender que a tecnologia ela vai trazer benefício para o produtor. O produtor na nossa região é um produtor que ele está buscando muita tecnologia, ele busca produtividade e também busca uma estabilidade produtiva. E hoje a marca Agroeste ela é uma empresa que dá uma estabilidade produtiva para o agricultor. Que hoje os nossos produtos que nós temos aqui no dia de campo, todos eles são produtos que já têm um certo determinado tempo de mercado. E esse determinado tempo de mercado, que são 8, 10 anos, ele acaba trazendo uma estabilidade produtiva para o agricultor. E dentro desses produtos a gente está trazendo tecnologias novas, que é para proteção principalmente de pragas que vêm atrapalhando a lavoura do agricultor. Para o setor de HF, ou de hortifrutigranjeiros, como queiram, a proposta foi apresentar alguns dos novos fungicidas, como o Geração Z da Corteva, ou então de proteção foliar, como o da canadense Life Agro. Afinal, o foco é melhorar o desenvolvimento das plantas. Hoje a pressão por pragas, por doença, hoje principalmente no HF, nós temos insetos que são vetores de doença. Como o produtor na região aqui tiveram bastante problema também na cultura do milho com a cigarrinha, que foi um vetor dos molicutes, dos vírus para o milho, o HF tem a trips. E é um vetor que leva o vírus. É ela que transfere de uma planta contaminada para outra. Então essa pressão é muito grande. A gente tem que estar com os intervalos curtos, com o manejo bem conduzido, porque senão vai dar problema. O pessoal come com os olhos, Então um produto aí com qualidade visual vai estar gerando mais demanda aí, tanto do produtor para a prateleira, e para o consumidor. Quer dizer, o Geração Z vem para trazer esse diferencial. Isso, a Geração Z vem aí para diminuir aí, o uso aí de fungicidas na cultura, trazer lucratividade, qualidade para o produtor e uma qualidade para o consumidor final. E quando o assunto é fruticultura, coube a Ipagre e a sua área de pesquisa e extensão mostrar o projeto de produção integrada de clima temperado, que foca na cobertura dos pomares, na irrigação e no controle de geada por aspersão. E a nossa intenção é que o produtor use o menos possível de agrotóxico, utilize mais técnicas, para que ele possa ter um custo menor e consiga faturar mais em cima da fruticultura, tenha um ganho maior. Esse é o nosso principal objetivo. E relembrando que a produção integrada é um meio termo entre a produção convencional e a produção orgânica. Já deu para perceber resultados? Já sim, nós temos ainda poucos, mas temos alguns produtores que adotaram as técnicas ou parte dessas técnicas, como a cobertura vegetal. Essa grande maioria dos produtores viram que é importante e adotam. É óbvio que para ter plantas saudáveis, protegidas, de alto rendimento, é preciso ter uma terra saudável. E é aí que entra em cena os fertilizantes especiais da Fecoagro, porque o mercado exige produtos de alto padrão. Aqui na região a gente tem bastante diversidade de produtos, sabe? Trabalhamos com bastante linhas de grão, então milho, soja e também o HF, que é
uma potência, vamos dizer, na nossa região. Temos a uva, temos as frutas de caroço, temos também tomate, cebola, alho. Então é uma região que tem uma diversidade muito grande de produtos. Tá? E a FECOAGRO, nós estamos conseguindo atender com muita qualidade, de várias formas, porque a gente tem todo um portfólio montado em vários tipos de adubos fertilizantes aí. Voltamos com as ações em todas as cooperativas, junto com os nossos consultores, junto com as equipes das cooperativas, e a expectativa está ótima, né? Muito bem aceita, muitos produtores, nesses 2 anos que a gente não se encontrou, agora reencontrando, e a grande surpresa é que estão satisfeitos com os nossos produtos, com os nossos fertilizantes, e com o trabalho que nós estamos prestando aí às nossas cooperativas em Santa Catarina. A área de máquinas e implementos, que mostrou aqui todo o seu desempenho, enfrenta as dificuldades normais de mercado, mas com perspectivas positivas. Como nós temos uma região com uma variação muito grande de culturas, não é uma ou duas variedades somente, temos diversas, se manteve estável. Mesmo nós tendo um problema que foi o aumento das máquinas, o aumento drástico de valores, né, que a própria indústria impôs, e um pouco também atrapalhou nós a seca, né? Mas mesmo assim continuou fluindo. O produtor está investindo com cautela? Sempre, né? Muita cautela, mas com muita segurança, né? O CDC da Cooperville valorizou também a cadeia do leite, porque a área técnica da cooperativa sabe que para ter um plantel saudável e produtivo, é preciso cuidar bem das futuras mamães. O melhoramento genético ele traz um ganho em produtividade, em conformação desses animais, em longevidade, deixando esse animal mais tempo produzindo nas propriedades e aumentando então a produtividade, né, a captação de leite na bacia leiteira. O que é importante na criação de bezerras hoje? Os cuidados desde o nascimento dela, então desde o momento que ela nasce, os cuidados ali do atendimento ao parto, a questão de colostragem, a questão da alimentação dela, então acompanhamento de peso, de desenvolvimento dela. E assim se fez mais um campo demonstrativo Cooperville, sempre focado no bem-estar do homem do campo. E com a diversificação de tecnologias apresentadas no campo demonstrativo Cooperville, terminamos por aqui o nosso resenha do cooperativismo e agronegócio de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e voltaremos amanhã.